questão C, da página 448. O substantivo algarávia significa uma linguagem muito confusa, mas o adjunto adnominal que o acompanha é o adjetivo prodigiosa, que é aquele que faz milagres, né? Qual foi o prodigioso maravilha, milagre que aconteceu com o uso da linguagem pelo homem? Pense na definição de pré-história e de história que vocês estudaram lá no 6º ano, quando termina uma e começa a outra. Bom, pessoal, não só em história, mas nós também estudamos essa evolução, né, do homem, da linguagem, a evolução da linguagem, como ela iniciou. Lembra que vocês lembram que nós estudamos? Ah, vocês não estudaram comigo, desculpa. Mas vocês devem ter visto a evolução da linguagem, da escrita, conforme ela foi mudando com o decorrer do tempo, né? Eu estou estudando isso com os meus estudei, né, com os meus alunos lá no 6º ano, né, no início do módulo, quando estava formando as letras, os códigos, a forma da escrita, né? Então aqui nós temos a passagem da história nesse tema, ela é marcada pela invenção da escrita, que eu já estou falando com vocês. Então, a evolução da escrita, como que ela começou, que antes eram escritas em pedra, eram desenhos, lembram? Eu acho que vocês devem ter estudado isso, né? Lá os egípcios, quando eles iniciaram a escrita, o formato dela era desenhos, né? Que um desenho já falava uma frase inteira, por exemplo, né? Eram códigos, trabalhava-se muito códigos, né? Antigamente era dessa forma. Mas aqui, para o eu lírico, a história elimina-se. O estalado luz. Pela palavra falada algarávia do homem. Essa história é a memória, é a narração e, portanto, a consciência e o entendimento que o ser humano tem dos acontecimentos ao longo do tempo. Antes dessa consciência e da verbalização de falar, tudo ocorre naturalmente, como bolhas na água. Tudo era muito natural. E com a verbalização, com a escrita, com a evolução da escrita, mesmo que confusa, do ser humano é que reage à história. E a história para o eu lírico é linda, é um poema. Então nós concluímos que o título Herança do poema é... O que vocês lembram de herança, pessoal? O que vem na cabeça de vocês? Herança é algo que alguém deixou pra gente, certo? É algo lá do passado, algo interessante. Então, que a herança é alguma coisa lá do passado, né? E por isso que o título, ele fala de herança. É um acúmulo de todas as experiências vivenciadas pelo ser humano, desde a pré-história. A memória dessas experiências constitui a história, conservada pela linguagem. Que linguagem é essa, professora, que é conservada? Pela linguagem dos mitos, das artes, da ciência. Por isso que nós hoje estamos estudando este módulo interdisciplinar. Então, vocês podem colocar que o título herança, né? Ele é o passado e a acumulação de todas as experiências vivenciadas pelo ser humano, desde a pré-história. E a memória dessas experiências, ela constitui a história. A constituição da história, ela está conservada pela linguagem dos mitos, das artes ou das ciências. Ok? Pessoal, agora é só vocês mandarem para mim essas atividades, né? Eu vou colocar aqui
Já volto logo mais colocando para vocês a onde que vocês enviam o e-mail, né? Então a história é isso, pessoal. É a história, ela é o nosso passado. A história é o nosso ontem. Ela vem lá de trás. Lá de trás ela vem, ela deixa herança, ela deixa histórias para gente, para nós, histórias de vida, histórias de vivência. Eu já volto com vocês, passando a parte que é para vocês enviarem para mim por e-mail, ok?